Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje, sob a inspiração dos amigos espirituais, abrimos a página do Evangelho segundo o Espiritismo, Dai a César o que é de César, parte do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Vamos à leitura. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Comentário de Allan Kardec. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Acho que um primeiro comentário pertinente a essa passagem é o fato de que Jesus conhece os corações. Diante de uma circunstância política complicada, ele reconheceu a malícia que motivava as perguntas que eram dirigidas a ele e por isso respondeu da forma que respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, demonstrando mais uma vez sua grande sabedoria e conhecimento dos seres humanos. Um outro comentário que eu acho super importante de destacar nessa passagem é que Allan Kardec não só comenta a passagem, mas também nos ensina como devemos ler o Evangelho de Jesus, com qual enfoque nós devemos procurar os ensinamentos no Evangelho. Ele diz assim, que a máxima não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual,
e deduzida de uma circunstância particular. Então, o Evangelho traz muitas circunstâncias das quais Jesus deu ensinamentos usuais e práticos. Todos esses ensinamentos usuais e práticos estão a serviço de um princípio geral. E esse princípio geral do dai a César o que é de César convida as pessoas que estão tendo contato com esse ensinamento a agirem com os outros da mesma forma que elas gostariam que agissem consigo. Por isso Kardec diz: ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Então, quando a gente for ler o Evangelho, a gente precisa buscar esses princípios gerais. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina como que a gente faz isso. A gente precisa buscar o aspecto moral do Evangelho. É o aspecto que nos interessa mais de perto para a nossa evolução, é o aspecto que nos faz irmãos uns dos outros, independente das nossas escolas religiosas, e é o aspecto que nos fará de fato compreender a missão de Jesus aqui na Terra em nosso favor. Se nós nos apegarmos a questões menores do Evangelho, nós vamos nos desviar na sua interpretação e ficar discutindo questões secundárias que não nos farão melhores e que nos dividirão, que é o que tem acontecido desde o início do cristianismo, as divisões por causa de interpretação. Então vamos sempre fazer como Kardec nos ensinou, voltarmos para o aspecto moral do Evangelho e aí sim estaremos tirando as mais preciosas lições para a nossa alma eterna. Outro aspecto importante nessa passagem é que César pode ser tomado como símbolo da nossa vida terrena e dos aspectos materiais da nossa vida, e Deus como o representante, dos nossos interesses eternos, dos aspectos mais espirituais da nossa vida. Fato é que nós vivemos as duas dimensões aqui na Terra. Somos espíritos vivendo uma experiência material. E aí Kardec destaca que nós devemos dar a César o que é de César, cumprir as nossas obrigações e deveres humanos para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade, conforme ele coloca aqui no final da lição. E também devemos cumprir, entre aspas, as nossas obrigações para com Deus, dar a Deus o que é de Deus. A questão é que não é possível a gente viver aqui na Terra sem ter em perspectiva a nossa vida eterna e o nosso relacionamento com Deus. Se nós passarmos a tomar decisões e fazermos escolhas na nossa vida material, sem essa perspectiva da vida eterna, podemos nos complicar e muito. Ao passo que se nós aprendermos, e esse é todo o aprendizado, a escolhermos com a visão espiritual as nossas circunstâncias materiais, aí sim estamos caminhando para um aprendizado maior. E isso me faz lembrar o livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, chamado A Preleção de Eusébio. Eusébio é um instrutor no plano espiritual. Eu acho que vale a pena todo mundo ler esse livro. É um livro fantástico que fala muito sobre a questão das doenças mentais, e isso interessa muito de perto a nossa época, em que as doenças mentais têm tanta expressão. E esse instrutor, Eusébio, ele explica muito o porquê dessa situação atual. E ele diz que nós temos vivenciado a religiosidade de uma forma muito incompleta, muito fragmentária. Nós adoramos a Deus no templo para pedir a bênção para guerrear e matar os nossos irmãos nos vales. O discurso todo vale muito a pena, e ele faz essa leitura da nossa religiosidade, como isso tem sido uma história difícil nossa, mostrando principalmente que a gente está muito acostumado a viver uma incoerência entre aquilo que a gente acredita religiosamente, aquilo que externamente a gente faz nos cultos, daquilo que a gente é em essência e daquilo que a gente escolhe viver nas nossas experiências materiais. E essa dissociação entre o ideal e a prática e a vida é que traz tantos conflitos interiores e tantas dificuldades emocionais e mentais na nossa época. Uma das causas, é como se a gente pedisse a Deus para dar a César, numa inversão desse ensinamento de Jesus.
convite do Minuto de Luz de hoje é para que todos nós aprendamos a viver com coerência os ensinamentos de Jesus, procurando viver a nossa essência espiritual em todas as nossas escolhas, das menorzinhas às maiores no nosso cotidiano e sempre que a gente puder, pensando principalmente que nós precisamos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos de receber. Se queremos ser tratados com verdade, com carinho, com respeito, precisamos dedicar ao outro esses mesmos sentimentos e atitudes. Esse é o convite do Minuto de Luz de hoje e espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima.